Olá e boas-vindas a esta nossa análise. O tema central hoje vai direto ao ponto: a transição de um simples treino para um verdadeiro diagnóstico através da matriz de avaliação. O nosso objetivo aqui é de fato promover uma virada de chave, sabe? Uma mudança profunda de mentalidade sobre como as instituições de ensino superior projetam e usam as avaliações internas. Então vamos mergulhar logo nisso, porque existe uma diferença que parece sutil, mas que transforma absolutamente tudo na maneira como a gente mede e compreende o desempenho estudantil antes daqueles exames de alto risco. Existe uma tensão muito forte no ensino superior hoje. É aquela diferença clássica entre o simples treinamento, focado só na repetição mecânica, e o mapeamento profundo e estratégico de competências. A grande questão é, um simulado que não se apoia numa matriz estruturada é apenas um treino ou é um diagnóstico real? A verdade é que ele pode até deixar a turma familiarizada com o formato da prova, claro, mas falha feio na hora de diagnosticar a capacidade profissional de verdade. A gente precisa ir muito além de descobrir o que foi respondido e começar a entender como e por que uma competência foi ou não mobilizada. Seção 1. Treino ou diagnóstico? Pois é, esse é exatamente o problema imediato que os gestores acadêmicos e professores encaram todo santo dia ao preparar as turmas para as avaliações nacionais críticas. A pressão por resultados acaba, muitas vezes, empurrando as instituições a criarem bancos de questões gigantescos, mas totalmente desconexos. E essa imagem ilustra brilhantemente o nosso dilema. De um lado, a gente tem a medição de palpites. É literalmente o ato de empilhar perguntas que até parecem boas, mas que estão soltas, sem um propósito claro. Isso corre o risco enorme de avaliar só a memória de curto prazo ou, pior ainda, a pura sorte. Do outro lado, o novo paradigma: enxergar a competência. Aqui, a abordagem é toda guiada por matrizes, onde cada item tem uma função clínica, quase cirúrgica, no mapeamento da prontidão para o mercado de trabalho. Chegamos à seção 2, a matriz pentadimensional. E para fazer essa transição de um jeito sistemático, a gente precisa recorrer à literatura especializada. É justamente aqui que entra a estrutura de 5 dimensões para a avaliação autêntica, dos pesquisadores Gulikers, Bastiens e Kirchner. E olha, é fundamental entender que isso não é só mais uma daquelas teorias acadêmicas chatas e difíceis de aplicar. Não. É uma ferramenta prática demais para a nossa engenharia avaliativa diária. O que é realmente fascinante nesse diagrama é como ele desenha a ponte perfeita entre as tarefas de aprendizagem lá na sala de aula e os critérios do mundo real esperados na vida profissional. Vamos destrinchar cada uma dessas 5 dimensões para entender como construir itens que funcionam de verdade. A base de absolutamente tudo é a tarefa. O que o estudante efetivamente tem que fazer? Bom, uma tarefa autêntica não é só pedir para lembrar de um conceito, sabe? É uma atividade-problema que joga quem está sendo avaliado de cara com ações que o mercado de trabalho exige na prática. Ela demanda uma integração de conhecimentos, habilidades e atitudes, refletindo a complexidade real da profissão. Em resumo, ela tem que garantir o mesmo nível de autonomia que o profissional teria para resolver aquele problema na vida real. Certo, mas onde essa tarefa ganha vida? Aí entra a segunda dimensão, o contexto físico. O ambiente da avaliação precisa espelhar as condições reais de onde essas competências são usadas. Isso significa um nível alto de fidelidade. Inclui os recursos, as ferramentas e, olha que interessante, os autores destacam que o contexto deve ter tanto as informações relevantes quanto as irrelevantes, exatamente como é no dia a dia caótico do mercado. Além do mais, a questão do tempo precisa superar aquela restrição arbitrária e engessada de uma prova escolar tradicional. Seguindo em frente, como ninguém trabalha isolado no vácuo, a gente avança para o contexto social. Com quem essa tarefa é feita? Todo desempenho profissional acontece dentro de um sistema social, então a dinâmica interpessoal é a chave aqui. Se a situação real no mercado exige um trabalho em equipe, uma ação colaborativa, a nossa avaliação também precisa exigir essa interação. Agora, se é uma demanda que na prática o profissional resolve sozinho, a avaliação tem que ser estritamente individual. Quem dita a regra é a realidade sempre. E o que materializa todo esse esforço? É a nossa quarta dimensão, o resultado, ou a forma. Qual tem que ser o produto final ali? A gente está falando do produto cognitivo esperado. Pode ser uma resposta bem estruturada, uma decisão crítica ou um desempenho de altíssima qualidade. O ponto é que um resultado autêntico tem que permitir que a gente faça inferências válidas sobre o nível de competência do indivíduo. E muitas vezes, isso exige combinar vários métodos de avaliação ou até fazer o estudante defender o trabalho dele para outras pessoas, provando que o domínio sobre o tema não é superficial. E para fechar essa estrutura com chave de ouro, temos os critérios e padrões. Como o trabalho vai ser julgado no fim das contas?
Os métodos de medição têm que ser baseados naqueles exatos critérios que o contexto profissional valoriza. Eles precisam ser totalmente explícitos e transparentes. Então, o pulo do gato na construção de provas e simulados é este. São essas definições claríssimas de critério que ancoram a prova e explicam por que uma alternativa específica é a correta e por que as outras são distratores plausíveis. Não são só alternativas aleatórias para preencher espaço. Seção 3. A lógica do INEP. Agora, vamos dar um passo além e ver como essa estrutura teórica toda converge de um jeito incrível com o que é exigido nas grandes avaliações nacionais brasileiras. Como a própria literatura já mostra e a prática confirma, a transição de um simples treino para um diagnóstico real de competências acontece exatamente aqui. A grande sacada na hora de criar um item não é perguntar qual conteúdo caiu. A pergunta certa é que competência este item exige, em que contexto ela aparece e que evidência a resposta vai produzir. Usar essa lógica é uma estratégia institucional vital. Preparar os alunos não se resume a aplicar prova de mentira. É reproduzir com rigor pedagógico total a lógica de matrizes focadas em competências, ancoradas em situações problema e com critérios claríssimos. Essa convergência fica inegável quando a gente cruza os dados nessa tabela. Olha só, o ENAD avalia o desempenho em relação a competências e habilidades adquiridas. A PND declara abertamente que as suas matrizes definem os perfis esperados e orientam a elaboração das questões do Banco Nacional de Itens. O ENAMED vai na mesma linha, ancorado nas diretrizes curriculares nacionais em critérios super exigentes. O que todos esses exames têm em comum? A premissa de que a avaliação tem que espelhar a resolução de problemas reais da profissão. É a aplicação exata do que os pesquisadores mapearam. E quando a instituição consegue alinhar a sua própria elaboração interna com essa engenharia, os resultados práticos são simplesmente transformadores. Criar instrumentos robustos gera itens muito mais consistentes. Aqueles distratores que antes eram óbvios passam a ser clinicamente inteligentes, capturando erros conceituais muito específicos. O que isso gera? Diagnósticos genuinamente úteis. Isso permite dar aquele feedback preciso e embasa planos de intervenção pedagógica apoiados em dados reais e não mais baseados em mera intuição. Chegamos então à seção 4, Engenharia Avaliativa na Prática. É a reta final da nossa análise. A hora de pegar tudo isso e trazer de vez para a realidade do dia a dia da instituição. Tem uma citação que resume perfeitamente esse contraste. Diz assim: a matriz pentadimensional não é burocracia, ela é engenharia avaliativa. E a gente não pode mesmo ver isso como um fardo administrativo. Trata-se de um processo super sofisticado de design que impede que uma prova vire só um amontoado aleatório de boas perguntas. Essa lógica força cada item a nascer estritamente vinculado a uma evidência interpretável de aprendizagem. O que nos leva a reforçar aquela mudança de paradigma lá do começo. Sem ela, a instituição mede acertos. Com ela, passa a enxergar a competência. Sem uma engenharia baseada em matrizes estruturadas, a instituição está presa simplesmente a medir acertos, contando pontos de forma superficial. Mas quando a gente traz a matriz para o centro do processo, ganha-se as lentes certas para começar a enxergar de fato a competência e a prontidão profissional de quem está se formando. Para encerrar, deixo uma reflexão imperativa para todo mundo que acompanha a gestão acadêmica. Nestes tempos de avaliações de alto impacto, quem vai enxergar a competência primeiro? Vai ser a própria instituição, por meio de simulados que são diagnósticos verdadeiros? Ou vai ser o INEP, só lá no momento da prova oficial? Ter essa clareza internamente de forma antecipada é indiscutivelmente uma vantagem estratégica indispensável. Fica aí a reflexão sobre o nível de maturidade dos processos de avaliação interna atuais. Muito obrigado por acompanhar essa análise.